Olá, tudo bem? Espero que todos estejam felizes. Rogo ao Mestre Jesus para que abençoe a todos vocês, todos os seus lares. Queremos dizer a vocês que nós já começamos a trabalhar com os programas atendendo as perguntas que foram feitas no nosso direct, que está aí na tela, no Instagram e no Facebook. E nós vamos abrir o programa hoje, As Coisas da Vida e do Espírito, com uma leitura do livro com o mesmo nome, As Coisas da Vida e do Espírito, no capítulo 55, Visão Distorcida. É na simplicidade que encontraremos as mais belas coisas que podem nos alegrar. Basta olharmos com os olhos da alma e elas, as coisas, estão na criação divina. A simplicidade do amor é a grandeza dentro de nós. Muitas vezes buscamos complicar tudo o que avistamos, quer seja no mar, nas florestas, de cima de uma montanha, no Pantanal, e assim por diante. As coisas de Deus não têm complicações. Vejamos como a gente complica. Em Gênesis, Adão foi criado por Deus e colocado no paraíso, com todos os animais e todos os outros bens da natureza. Adão poderia caminhar por todos os lugares, se alimentar com os frutos que encontrasse, descansar sob as sombras das frondosas árvores, dormia nas cavernas abertas naturalmente pela chuva e demais contribuições do universo. Deus percebeu que faltava alguma coisa para Adão e fez com que ele adormecesse profundamente. E retirando uma das suas costelas, criou Eva para ser sua mulher e companheira para a vida inteira, como Adão percebia que acontecia com os animais. Quando Deus acordou os dois, falou: "Vocês poderão andar por onde quiserem, podem comer do que quiserem, menos daquela fruta." Algo simples, ou seja, um universo inteirinho para os dois e só a restrição de uma única coisa. Podemos chamar do que quisermos, de tentação, da força do maligno, disso ou daquilo. Somos nós querendo complicar o fato. Como Eva ofereceu a Adão e convenceu a comer do fruto proibido, estes foram expulsos do paraíso. Todas as coisas são naturais e não algo de outro mundo. A comunicabilidade de encarnados com desencarnados também é natural. Nossos conhecimentos são restritos. Temos que estudar. Essas e outras mensagens vocês encontram no livro As Coisas da Vida e do Espírito. Pois bem, hoje, conforme reunimos várias das perguntas semelhantes, perguntas iguais, nós acomodamos em algumas perguntas. Como o Espiritismo vê o casamento? Nós vamos encontrar para essa resposta, uma amplitude, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. E essa indissolubilidade do casamento que traz no o Evangelho segundo o Espiritismo, os fariseus vêm tentar Jesus, perguntando para ele se o homem pode separar-se de sua mulher por qualquer motivo. E Jesus lhe diz que Deus, quando uniu o homem e a mulher, os uniu para que fossem uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não separaria.
E os judeus interpelaram novamente. Disseram, mas não está na lei? Não foi Moisés que disse que o homem deveria dar um escrito, deveria dar a carta de divórcio para a mulher? E Jesus respondeu que sim, mas essa separação é por causa da dureza dos corações dos homens. Não é, desde o princípio, não era assim. Então, esse capítulo vem nos mostrar exatamente como nós iniciamos. Nós é que somos os efeitos complicadores. As coisas de Deus, as coisas da natureza são simples, fáceis de vivenciarmos. Nós é que somos os fatores complicadores. Outra pergunta aqui a respeito da... Pode-se divorciar o homem? Nós vamos então pegar o casamento do nosso entendimento e o entendimento espírita. As leis, essas nossas leis, as leis dos homens, antes de 2002, era uma complexidade tamanha para se divorciar. No mínimo, 4 audiências que levavam aí 2 anos para resultar numa sentença. No mínimo 2 anos. Hoje, com a nova emenda constitucional número 66, basta um peticionar que queira se divorciar, que o divórcio é decretado. Por quê? Por um motivo simples de que o amor acabou. Não há mais razão de ser. Agora, o casamento sobre a ótica espírita. Nós temos aí 2 pessoas, um homem e uma mulher, para juntar-se num processo de evolução. Allan Kardec, na pergunta de número 695, pergunta se não existisse o casamento, não haveria evolução? E os benfeitores da espiritualidade respondem que não, porque os homens estariam retrocedendo a um princípio somente instintivo. Não havia evolução pelo processo emocional, o envolvimento das emoções, da razão. Então, o processo de casamento é um processo de evolução, um processo de aceitação das pessoas. Agora, as pessoas hoje casam como algum pouco tempo atrás, se enamorando, depois passando por um noivado e um casamento, ou casam aceleradamente. É necessário conhecer a nós mesmos, como eu disse um sábio da Idade Antiga, conheça-te a ti mesmo. É necessário que a gente se conheça. Quais são os nossos temperamentos? O que nós fazemos mediante uma situação inusitada? O que é que nós vamos fazer para resolver esse ou aquele caso? Nós temos tantas diferenças no sentir e nós iremos nos unir no casamento com uma outra pessoa que se questiona, será que se entende? Será que se conhece? É necessário se conhecer para podermos enfrentar a 2 aquilo que às vezes temos dificuldade de enfrentarmos sozinhos. O casamento é este ideal. Falando em ideal, as pessoas dizem que eu quero achar a pessoa ideal.
eu quero achar a pessoa que seja assim, assim, desse jeito, que faça isso. Eu não encontro essa pessoa ideal. É bem provável que a outra pessoa esteja procurando também alguém ideal. E será que nós estamos nos preparando para ser o ideal da outra pessoa? A relação do companheirismo no casamento. Porque no início do casamento, casa-se com uma pessoa. Muitas das vezes, para-se para pensar que dê aquela pessoa que eu me casei. Onde está aquela mulher que se arrumava, que preparava o cabelo, e se perfumava e se vestia para me encontrar? E agora vive descabelada, sem se arrumar, sem perfume. Muitas das vezes pode haver um relaxamento por parte dela, mas muitas das vezes a gente pode estar sobrecarregando-a com todos os serviços domésticos, sem querer ajudar a lavar um copo sequer. Todo o serviço. E muitas vezes a mulher trabalha fora, cuida das crianças e ainda tem todas as obrigações de dentro da casa. E, egoisticamente, a gente quer encontrá-la ainda com os cabelos penteados, prontos para nos encontrarmos. Essas são as coisas do casamento. Que a gente tem que se perguntar como que estão esses comportamentos. De repente a mulher também tinha aquele seu namorado, seu noivo, que o chegava, ele estava alinhado e fazia exercícios físicos, estava com o corpo sarado. Hoje está barrigudo, com a barriga caindo para fora das calças, largado no sofá. Que dia aquele que era o príncipe e hoje virou o sapo. Coisas do casamento, que a gente volta daqui a pouco para conversar a respeito sobre o casamento. Já já a gente volta. Hotel Fazenda Primavera. Desfrute de muito conforto, lazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais, contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda Primavera. O paraíso é aqui. Internet não é somente um número grande de um valor atrativo. É muito mais do que isto. É respeito pelo consumidor. É realmente entregar algo verdadeiro e que de fato funcione. Internet, além de lazer, é educação, trabalho, saúde e relacionamento. Você sabe o quanto a internet é importante para você. E a empresa que você deseja contratar, ela sabe? Titânia Telecom, conectando você com muito respeito. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Gravando. Olá, já estamos de volta. Vamos continuar
com o programa As Coisas da Vida e do Espírito em relação ao casamento. Há uma outra pergunta aqui que nos foi dirigida. Há tipos de casamentos diferentes em que a doutrina espírita pode comentar. Existem 5 tipos de casamento: os acidentais, os provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Os casamentos acidentais, o próprio nome em si já diz, como um acidente. Ou seja, o que é um acidente? É algo que não está programado, que aconteceu no de repente. Aonde que acontece esses casamentos acidentais? É evidente que não se trata de um acidente de automóvel, né? Mas são os encontros nas baladas, os encontros nas lanchonetes, nos barzinhos da cidade, ou seja, são acidentes em lugares não tanto apropriados para o encontro de 2 almas, de 2 criaturas que querem construir junto. Ou e até um acidente de percurso, quando esses encontros nesses lugares que citei vão acabar num quarto de motel e dali gera uma gravidez, em que as partes se veem quase que numa obrigação, embora hoje há uma facilidade muito maior de se criar uma criança, eu digo uma facilidade nos aspectos irresponsáveis daquele que só contribui com uma pequena parcela de dinheiro, a chamada pensão de alimentos. Mas não há uma construção para criar um filho. Então, esses são os casamentos acidentais. Os provacionais, palavra derivada de provas, são os casamentos daqueles em que as criaturas já convencionaram na espiritualidade a vinda ao planeta Terra para uma provação, para construírem uma vida de relacionamento, para terem filhos ou não, mas para passarem juntos a vida inteira, ou parte da vida, nas provas e expiações que a vida nos coloca de frente a frente. Os sacrificiais. Os sacrificiais são casamentos em que um dos consortes já está num estágio mais elevado espiritualmente, no entanto, se propõe a vir, a reencarnar, para poder ajudar a soerguer aquela outra criatura que se encontra num estágio menor, que se encontra num estágio evolutivo bem menor. Então, é esse que vem passar uma etapa de sacrifícios para poder socorrer uma alma querida, mas que se encontra num estágio ainda bem menos desenvolvido. Já os casamentos afins já são mais raros de acontecerem. Eles não são tão comuns igual aos outros 3. É que já são almas com propósitos melhores, que se preparam para receber a prole, para ajudar um ao outro, mas que ainda passam pelas várias vicissitudes da vida. Ainda
guardam intrinsecamente dentro do seu eu ainda a materialidade. Já tem o certo entendimento, já traz nos refolhos da alma um princípio um tanto nobre e por isso dizer-se de serem afins. Já estão realmente com um propósito mais ligado um com o outro, entendendo-se as duas almas. E, por último, os transcendentes. Esses são raríssimos. Esses acontecem muito menos do que os outros quatro. Esses transcendentes são almas que já estão desligados, desprovidos de qualquer materialidade. Já não se importam consigo mesmo, não na relação de um para com o outro, muito pelo contrário, se relacionam, mas para auxiliar e ajudar a humanidade. Já são almas, já que estão quase que num estado realmente de missão, de uma missão para ajudar os outros a se desenvolverem, a sofrerem menos, a encontrarem consolo. Agora, nós temos aqui, ainda eu anotei, vários casamentos são proibidos e há permissão para relação sexual com várias pessoas. Tá, entendi aqui. A pergunta é: vários casamentos é proibido e há permissão para relação sexual com várias pessoas? Ou seja, esse vários casamentos é proibido por lei, pela nossa lei, a lei brasileira, que é a poligamia. Isso é vetado por lei. É vetado, é proibido de direito, mas há ainda casos que há casamentos com várias outras pessoas de fato. E as relações sexuais com outras pessoas, estando um dos casados ou ambos, buscando relações sexuais fora do casamento. Ora, isso, além de ferir o princípio moral, também fere os princípios da razão. E o compromisso de fidelidade é belíssimo e a demonstração de amor que você tem pelo outro e o respeito. Quem ama alguém não transa com ninguém, porque quem transa com alguém não ama ninguém. Devemos lembrar que o Espiritismo não proíbe nenhuma destas situações. O Espiritismo apenas orienta. Diz para mim, diz para você, qual é o caminho mais seguro para chegarmos às nossas propostas de desenvolvimento. Qual é o caminho seguro para chegar no reino dos céus? É necessário que a gente siga o manual de conduta moral, siga o Evangelho do Mestre Jesus. Como a gente sempre recomenda, não podemos deixar aqui de falar, para cada um procurar a autoiluminação. Como eu devo me comportar comigo, como eu devo me comportar com as outras pessoas. Você, de certo, vai encontrar a autoiluminação na prece.
E faça prece pelo menos 2 vezes ao dia. De manhã cedo, ao acordar, peça ao Pai Celestial para que te proteja nesta nova jornada. Agradeça pelo dia. Perceba que o sol nasceu e os seus raios solares chegam aos ricos, aos pobres, chega em todo e qualquer lugar, entra no charco sem se contaminar. As luzes do Pai Celestial chegam até nós, as vibrações. Peça a Deus que te proteja neste dia. Peça ao seu anjo guardião para que venha lhe intuir constantemente em todos os momentos para poder agir corretamente. Essa é uma das formas da autoiluminação. Da mesma forma, no final do dia, quando já estiver se recolhendo para dormir, faça uma prece para agradecer a Deus por todo o dia que você esteve. Faça um diário. Consulte a você mesmo. Como foi o teu dia? O que você conseguiu avançar? O que ainda tropeçou ou errou? Para, fazendo essa análise, poder, no dia seguinte, não errar novamente. E se errar, faça a análise de novo, porque é somente assim que nós iremos nos corrigindo. E uma outra forma de autoiluminação é mergulhar no mar das letras. Ler, se instruir. Nós indicamos sempre 5 livros básicos, que é da obra de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas leia de tudo. Leia tudo que estiver às suas mãos para ler. Tem romances espíritas fantásticos. E uma das formas de você gostar mais do que está lendo é entrar no livro, é fazer parte do que você está lendo, no romance. Você se vê como um dos personagens. E todos os outros livros, você vai conhecendo os porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu passo por isso? Por que o meu vizinho é assim? A gente às vezes costuma dizer que a grama do vizinho é sempre mais verde. É a nossa visão míope. Nós estamos sempre bem melhores, porque o vizinho também acha que a nossa grama está mais verde. Pense nisso. Faça prece sempre. E, neste momento, quero pedir ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós, que nos ilumine, que possamos realmente ser melhores, que a gente possa ajudar alguém, estender as mãos ao trabalho do bem. Fora da caridade não há salvação. Agradecemos a vocês e logo nos encontraremos. Um forte abraço e muita paz.